no primeiro momento, foi aquele bate-papo, né? Que geralmente a gente combina, né? De discutir alguns assuntos relacionados ao nosso cotidiano, né? A nossa vida, para poder a gente ascender, né, espiritualmente, não é isso? Já essa outra parte, já é o estudo da mediunidade, né? Que a gente tinha combinado. Você lembra, filha? Veio. Ao pertencer aos planos superiores de existência, portanto sutis, e cuja sensibilidade não se pode confundir com aquelas que os sentidos grosseiros proporcionam, pois recebe estímulo de uma esfera mais sutil. O corpo mental é formado por substância complexa para os padrões de entendimento de uma visão ainda restrita da existência do ser. Continua? Não. É o seguinte, a gente já tinha comentado um pouco sobre isso, né? Se vocês tinham, assim, uma ideia de como uma representação da Trindade na vida de vocês. Lembram? Vocês se perceber como um corpo físico, alma e visualizar o espírito. Sim. Né? Aí alguns de vocês, não, mas eu vou começar. O que está falando nesse capítulo é exatamente isso. Então, esse entendimento, para a gente avançar em alguns aspectos, né, desse assunto, precisa ser refletido desse ponto, tá? Então, quem não estava conseguindo, começa a voltar a exercitar de novo e tentar fazer isso. Porque, assim, a ideia é a gente trazer o conhecimento da prática, né? Então, se a gente não exercitar as coisas, mesmo que por um período de tempo pequeno, não vai surtir muito efeito no final. Então, a ideia é a gente alcançar conhecimento gradativamente, mas partindo do princípio do quê? Do exercício, né, que a gente até falou anteriormente, né? Diário. Tá? Não é que eu podia até brincar, né? Tem um bocado de coisa para fazer. Não, gente, faz uma tabelinha e relaciona. Talvez esse mês eu faça isso, isso e isso. No próximo mês, na semana, tem jeito para tudo. Porque os outros, como quer aprontar, arranja logo uma maneira, né? O espírito Joseph Gleber expõe, a partir de estudos sistematizados no extrafísico, a forma, natureza e função desse corpo de uma forma que até então não se tinha visto na literatura espírita. Em suas explanações, o irmão do extrafísico explica que o corpo mental é responsável por registrar todos os fatos vivenciados pela alma ao longo da sua existência. Você pode repetir só essa parte? Em suas explanações, o irmão do extrafísico explica que o corpo mental é responsável por registrar todos os fatos vivenciados pela alma ao longo da sua existência. O irmão extrafísico explica que o corpo mental registra todas as informações. Pronto. Ele está falando de quê? Da alma, no corpo físico ou do espírito? É a pergunta. O perispírito? Não. Ele está falando de quê? A alma. Vamos lá usar. Corpo físico, alma ou espírito? Ele está falando de corpo físico e de alma. Eu acho que está todo mental. Vamos responder isso no final, fica interessante. Portanto, é de fundamental importância estudar o corpo mental, compreendendo sua função, natureza e enquanto construtor dos corpos inferiores, através dos quais a alma se manifesta no mundo das formas, como condição indispensável ao entendimento dos fenômenos anímicos e mediúnicos, pois é nele que se é elaborado os fenômenos da memória, do intelecto e da cognição pela alma, e daí se manifestam nos corpos inferiores. Você percebeu que tem um histórico aí, né, intrínseco no contexto? Que você armazena, né, informações, tanto de pontos, né, como de realidades. Deu para perceber? Aí eu quero agora, assim, para ficar a coisa mais interessante,
Meu filho, eu quero o seu ponto de vista em relação a isso. Não, na verdade, se a gente for parar para analisar aqui, vocês já ouviram falar em mônada? Mônada? Eu já ouvi falar sobre, mais ou menos, sobre. Pois é. Descobriu, gente, eu não consigo ficar parado. Não, eu fico tranquilo. Mônada é um dos aspectos mais puros do ser, enquanto divindade. Quando ela vem, passa pelo processo de transformação, aí chega aquela condição que a gente conhece como alma, não é isso? Não é Isso. como alma, e daí essa alma vai se desdobrando em vários corpos até chegar aqui na matéria. É o corpo físico. Então esse corpo mental é um dos mais elevados. Ele pertence à trindade elevada daqueles corpos que a gente conhece, que constitui, ou que é o desdobramento, na verdade, da Isso. Posso fazer uma pergunta? Pode. Dentro como é que eu vou dizer? Dentro desses estudos, né, dessas orientações que a espiritualidade vem traçando, eles falam de um corpo mental superior e um corpo mental inferior. Sim. Dentro dessa realidade de mônada, né, como é que eu posso entender essa questão? Na verdade, isso daí é uma forma didática para a gente poder entender o que é o corpo mental. Na verdade, o corpo mental, segundo os estudos de Joseph Kleber, que a gente vai estudando algumas coisas, como eu tenho conhecimento da teosofia e agora dele, ele é um cientista e ele estuda, né, o ser lá do astral, estuda ele traz de lá. Eu achei interessante que é um tanto revolucionário para alguns conhecimentos da literatura espírita. Entendeu? Então, assim, ele pega o corpo mental como um corpo onde tudo que a gente vê aqui na matéria ou em outros corpos abaixo dele, como ele sendo construtor. E muitas das questões mentais, cognitivas, que se refletem na gente aqui, enquanto ser encarnado, tem origem aqui, nesse corpo mental. Inferior ou superior? Sim, desculpe, eu não expliquei. Então ele diz o quê? Não existem dois corpos, o mental superior e inferior. É uma coisa só. Agora, para efeito didático, ele faz essa pequena subdivisão. É para você perceber uma escala. Justamente. Quando você está no nível, né, meu irmão? Lá, quando a gente está subindo os degraus, né? Os 7. Se você for parar para analisar, você quando entra aqui, você está na parte mais inferior. Aí tem a parte média e a superior. Ah, entendi. Ele fala Quando você chega nessa superior, é quando você reúne todas essas informações. Sim. Entendeu? Ah, tá. E na verdade, a mônada, ela ainda está no seu estado mais virginal. Ela ainda não se aventurou em outras existências, outros níveis de manifestação, que é o desdobramento do grande Pai Eterno, né, do seu pensamento. Ela ainda não se aventurou para adquirir conhecimento e a partir daí, fazer o caminho de volta. Mas Que é essa o que os irmãos chamam de involução e mas essa mônada, então, é o próprio espírito? Não descobrir, a gente vai descobrir. Essa primeira reencarnação, ou essa primeira personalidade que ele vai ter, são espíritos jovens que não reencarnam, seria mais fácil desenvolver a tecnologia entre as crianças que nascem hoje. Seria esses espíritos que não tiveram essas vivências negativas. A gente tem várias vivências negativas, como os professores de Deus, pelas reencarnações, e agora a gente está fazendo o caminho de volta. Então, essa primeira, saindo daí, esse primeiro local, ela não seria espíritos que teria mais chance de ser útil à humanidade.
nós estamos passando por ciclos, né? Então o ciclo agora é um ciclo evolutivo, no sentido mais consciente. Então essas almas, espíritos, eles estão vindo aqui para dar um pontapé para uma nova mudança. É como se fosse um princípio de um novo amanhecer, como o povo fala, filosófico. Mas assim, tudo está dentro do que realmente é necessário para as pessoas saírem, né, de um aspecto mais escuro para um aspecto mais de luz. Aí essas crianças são referências. Mas não significa que elas reencarnaram para fazer várias guerras que nós participamos da humanidade. Não. É isso, É outra coisa. É outra coisa. É outra Eu coisa. estou conflituando aqui. O assunto eu recebi o Robson Pinheiro, a biografia de Alto e Oculanda, mas esse é o meu assunto que eu estou toda vez. Ah, não, desculpa. Esse assunto agora é sobre Robson Pinheiro. É isso. É estudo da Da mediunidade. mediunidade, eu peguei. Agora ficou. Porque no primeiro momento foi aquele estudo da gente trazer informações atuais para a gente discutir. Tá? E agora é um estudo mesmo do livro. Ok. Eu posso Agora. Desculpa. Eu peço desculpa. Não, tá tudo bem. É desse corpo mental que vem o pensamento? E tudo que você possa manifestar nesses níveis de existência inferior. Não inferior no sentido pejorativo, entendeu? Mas com modulações frequenciais menos sutil, dizendo, que o corpo mental. Isso. Porque a gente até comentou, né? Ó, gente, tem. Ele é um preto velho. É. Então, mas ele é um preto velho cientista. José Kleber. Ele é um preto velho. Então, a gente tem acessos, né? A certos tipos umbralinhos, realidades contrárias, tudo para poder justamente ajudar as pessoas e, baseado nisso, trazer essas informações para vocês. Tá certo? Agora, quando Platão disse que na ideia das formas tudo é perfeito, não sei se vocês estão. Não, você falou certo. Conclua. Ele disse que na ideia das formas tudo é perfeito. Mas não é? Sim. Mas no caso, nessa ideia, o corpo mental, por exemplo, inferior, como eu posso associar a perfeição? Você está entendendo? Não entendi. É porque a pergunta é realmente. Ó. Porque é o seguinte. Eu parto de um princípio de movimento. Não é isso? Não, sim. Não é movimento? Sim. Mas o movimento não começa assim. Começa de um princípio menor Para o maior. para o maior. Ele está falando nesse sentido. Aí, desse ponto até esse aqui, as ideias vão se construindo no estado de perfeição. Ah, tá. Viu? Viu? Pode ir. Pode passar? Pode. Aí no final, aí a gente joga aquelas perguntas do livro, quem tiver, tá bom? Aqui responde a pergunta de Mara. Todo o trabalho aqui desenvolvido teve como referência o livro Consciência, psicografada pelo médium Robson Pinheiro e ditado pelo espírito de Joseph Gleiber. Aqui temos o desdobramento do corpo mental. Os 3 corpos saem. O médium devolve ao corpo o duplo etéreo e apenas o corpo mental se projeta. A animação demonstra que, em qualquer tipo de desdobramento, os corpos permanecem conectados entre si através do cordão de prata e dos fluxos energéticos. Em relação ao corpo mental, ocorre muito mais um fluxo mento-emotivo que propriamente um cordão densificado, como mostra o vídeo. Esse tipo de projeção permite ao médium se deslocar para qualquer lugar do universo com uma percepção muito maior, visitando regiões astrais e mundos superiores que estão bem além das colônias de transição, geralmente descritas na literatura espírita. O corpo mental é o envoltório sutil da mente. Tem a forma ovalada ou ovoide, que define o formato da totalidade da nossa aura. O mental também é o responsável pela formação do corpo perispiritual ou corpo astral. É o corpo que permanece quando perdemos os demais corpos.
por avanço evolutivo, por desequilíbrio profundo, como na ovoidização, ou em operações atinentes a certos renascimentos na crosta terrena. É por essa razão que os espíritos que perderam os corpos mais densos, corpo físico, duplo etérico e corpo astral, por monodeísmo, permanecendo envolvidos apenas pela túnica mental, são chamados de ovoides ou esféricos. Essa animação exemplifica como se dá a interação por expansão da consciência, sem que haja nenhuma dissociação dos corpos densos e sutis. As percepções dos mundos astral e mental, além das comunicações mediúnicas especiais, como a recepção de correntes de pensamentos, podem ser realizadas sem que haja o desdobramento de nenhum dos nossos corpos. Esse fenômeno se manifesta pela expansão simples e ampla da consciência. É um processo interior, de qualificação e sutilização do medianeiro, um acesse. O ser vê, ouve, percebe e interage com outros seres e diversos mundos, sem que ocorra uma saída, uma viagem, um deslocamento. O espírito pode estar em vários locais ao mesmo tempo e perceber, tomar conhecimento de tudo o que o cerca e tudo o que o envolve a grandes distâncias. É o todo em cada parte, é cada ponto contendo o todo. A gente vai voltar. Vocês perceberam o mecanismo da coisa? Os corpos se envolveram no corpo mental único. Aí eu vou explicar uma parte que a gente tinha comentado semana passada, né? Como é que o irmão João captura, né, seu estado de pensamento e aí atrai sua alma para uma realidade que ele cria, fascinando ela a ficar lá, e ele se substitui e volta esse retorno. Aí ele vem e ocupa o seu espaço. Mas aí a gente vai entrar em alguns detalhes, aí vocês vão entender melhor. Aqui temos o desdobramento do corpo mental. Os três corpos saem. O médium devolve ao corpo o duplo etéreo e apenas o corpo mental se projeta. A animação demonstra que em qualquer tipo de desdobramento. Tá vendo aqui? Aqui é o quê? Aqui é o corpo físico. Quer que deixe o vídeo passar para você responder? Não. Aqui é o corpo o quê, meu filho? Mas eu não senti firmeza. No que? Aqui. Pode responder quando a gente Não, eu queria que você respondesse. Deixa o vídeo passar que o pessoal vai ver. Vai ver. Eu fiz no protético sem recolhido. Tá. Sim, eu sou Tá. Mental. Os três corpos saem. O médium devolve ao corpo o duplo etéreo e apenas o corpo mental se projeta. A animação demonstra que em qualquer tipo de desdobramento, os corpos permanecem conectados entre si através do cordão de prata e dos fluxos energéticos. Em relação ao corpo mental, ocorre muito mais um fluxo lento emotivo que propriamente um cordão densificado, como mostra o vídeo. Esse tipo de projeção permite ao médium se deslocar para qualquer lugar do universo com uma percepção muito maior, visitando regiões astrais e mundos superiores que estão bem. Vocês perceberam que ele disse que vocês podem ir para qualquer lugar do universo? E aí também regiões uraninas, aquelas coisas, né? Corpo mental. Ele enfatizou a ideia para ficar claro. E aí o que acontece? Esses casos, assim, que a gente vai precisar trabalhar para o médium aprender a fazer isso. Certo? Alguns fazem, mas de forma inconsciente. E aí ficam meio assim, bestificados, né? Não entende que isso é uma coisa natural dele, que ele faz. Aqui tem uma médica que ela já sai em qualquer lugar. Aí. É exatamente isso. Aí a gente vai trabalhar essa qualidade com outros médios também. Entendeu? Porque necessariamente tem situações que precisamos ir lá no umbral. Mas
Não, você não precisa imaginar que está lá. Entendeu? É como se fosse assim. O corpo mental não foi lá? Quando volta, não precisa você saber que você esteve lá. Entendeu? Porque às vezes a impressão que você pode carregar o corpo é muito, muito, muito intensa, causando, né, uma desconfiguração, né, da sua ideia de vida aqui na Terra, e aí causando transtornos mentais. Entendeu? Então a ideia é o quê? Fazer valer essa capacidade para poder fazer um trabalho como a chama limpo. Porque assim, com isenção. não, porque às vezes fica assim, eu queria ver. Pra quê? Mas, Pai Antônio, quando a gente dorme, a gente não faz, já não está dentro dessa realidade de fazer essas viagens. Dessa forma como eu estou explicando, não. Você faz inconsciente, não faz. Mas é isso, inconsciente. Mas não com essa, por exemplo, vamos dizer assim, eu estou trabalhando um caso, eu tenho uma criança que ela está em coma. Aí o coma dela não é um coma natural, porque às vezes acontece, gente. Mas o coma dela, dessa criança especificamente, não é natural. Ela foi induzida a vivenciar uma realidade que não é dela. Que é o caso que a gente estava conversando numa outra palestra. E aí o que acontece? O problema dela, você dormia, você no caso, não é roncando não, é dormindo. Dormindo, não pode fazer esse tipo de trabalho. Aí o que acontece? Você pode fazer o quê? Tem os irmãos que estão fazendo cirurgia, precisam trabalhar mentalmente através do diálogo alguma pessoa, uma alma. Aí você vai nesses. É como se fosse assim, essa parte mais abaixo da crosta terrestre, quando a pessoa dorme, ela não pode fazer esse tipo de trabalho. Agora encaminhamento. Ela pode a partir. Oi? Encaminhamento é que pode. Pode, encaminhamento. Ó, do limbo para cima. Do limbo para cima. Sim. Não do limbo para baixo. Você vê pessoas que você conversa e que você encaminha. Isso, aí pode. Você acorda um pouco Isso. cansada, mas isso não é. Exatamente. Esse não. Esse, por exemplo, a gente faz uma roda, Certo. faz uma mistificação através de mentalização, de palavras, de símbolo, cria um portal, vai no umbral. Tá. Aí, É nas profundezas. Profundeza. Para meu entendimento, pai. Não, certo. Mas naquele momento precisa existir, né, uma condição de que esse corpo, né, que a gente vai trabalhar, mental, ele vá, e não o corpo espiritual. Então a gente já fez os testes e o que foi o corpo espiritual e não o mental. Entendeu? Esse cordão de prata, por que está saindo? A gente vai chegar lá. Peraí, deixa eu entender também. Ô, minha filha, diga, desculpa. Desculpa, o senhor falou que não deve ir o corpo espiritual, né? Vai o mental. Mental. Mas falou também que o corpo espiritual foi, não foi? Não entendi. Falou que fez experiência que... Foi, a gente fez uma experiência, o que foi espiritual. E aí? Aí não é legal. Não, aí eu tenho que gastar muita energia, além do que é comum, para poder manter o trabalho dentro de uma realidade o qual ninguém se comprometa. Porque assim, ó. Porque assim, ó. Por exemplo, Cristo, ele faz coisas naturalmente. Ele não precisa modificar nada para fazer um trabalho. Já alguns irmãos espirituais gastam muita energia para fazer o que ele faz na simplicidade. Ou seja, ele já é maestro, Cristo. Maestro, isso. Isso, exatamente. E já a gente que vai da periferia, aí tem que. Gente. Aí gasta a energia quase toda, e aí tem que depois estacionar em algum lugar para voltar no lugar. Entendeu? Aí porque se fala assim. Porque se fala assim, gente, você é Cristo, não, a questão não é essa. Né? A questão é que às vezes a gente até faz, mas não como ele. Não é verdade? Então, a gente faz. A Helena quer fazer uma pergunta aqui. Oi, minha filha.
Fale alto. É porque eu faço muitas viagens durante a noite, então eu socorro a muita gente. E eu sei tudo que eu faço. Você está usando o corpo mental. Eu sei tudo que eu faço durante a noite. E quando eu volto muito cansada. Eu me sinto cansada. E agora eu fico tão aérea que eu passo o dia que nem é eu mesmo que estou ali. Aí leva um tempo para poder eu voltar a pessoa que eu sou. Eu estou no banho, eu vou trabalhar, eu vou com a pessoa. Mas eu sinto que não é eu que estou ali durante o dia. A gente até já tocou um pouco nesse assunto no início, né? Vai e volta, né? É a questão dos espaços vazios. Quando volta cansado, então. Não é que volta cansada. Ela toma consciência, sim. Aí o negócio fica um pouquinho meio difícil. Porque assim, gente, porque assim, ó, é muita coisinha que você fica toda hora falando uma coisa, não é que toda hora fala uma coisa. É que realmente esse conhecimento compõe um contexto maior. Não é isso? Então, são questões assim que a olho nu é igual a microscópio, né? Se você olhar assim, você não vê, mas se você botar um microscópio, você começa a ver um outro mundo, não é verdade? É verdade. É a mesma coisa. Então, o olhar espiritual é esse microscópio. É verdade. Entendeu? Então, às vezes você quer olhar uma coisa espiritual com um olhar material. Aí você diz assim, né? Eu vou todo quebrada, toda cansada. Aí a outra, nem quero isso, viu? Aí o que acontece? Aí o destino dela era fazer isso também, um exemplo. Ela vai fazer nessa encarnação? Não faz. Aí na outra, vem toda quebrada e ainda diz que a culpa é dos outros. Não. Eu não comento. Não, eu sei. Eu tô só. Não, fique tranquila. Eu tô dando um exemplo, porque assim, o que está se compartilhando. Não, fique tranquila, é só um exemplo mesmo. O que está se compartilhando não é um exemplo espiritual, é um exemplo material. E se a pessoa não tiver assim um feeling para entender aquilo, então assim, as coisas, né, elas precisam ter esse filtro justamente por causa dessas outras coisas, né? Porque assim, você vê, de um detalhe você percebe um mundo de coisas. Não é? Então assim, essa construção desse vídeo é para mostrar como é que as coisas acontecem lá no astral. É como se vocês conseguissem enxergar com os olhos materiais isso aqui. Oi, filho. Eu só queria contar uma experiência com mediúnica. Pode contar, filho. filho. Eu participo de desencarnados. Não, você está encarnada, né? Não, você está encarnada, né? E essa viagem, esse mundo mental, teve uma experiência uns 2 meses atrás bem interessante, que durante a mentalização, né, para os desencarnados, eu fui levada junto com outros irmãos a um determinado lugar. E era muito escuro, e aí eles me disseram que eu teria que ficar ali. Eles recolheram vários irmãos, e é como se a partir dali eu não pudesse realmente penetrar. Eles usaram o meu ectoplasma, a minha energia, eu sei que eu fui transportada para beneficiar esse trabalho. E aí de lá eles tiraram vários irmãos. E isso acontece sempre na mediúnica, esse transporte do corpo mental para esse tipo de trabalho. Além do corpo mental, vocês sabem, gente, que o ectoplasma do lado espiritual é como o sangue aqui, né? Sim. Sabe disso? Sim. Então, ele é muito valioso. Então, para esse... É por isso a briga do lado de lá. Lá o couro come. Não, mas é verdade. Então, assim, você vê que eles precisam, né, utilizar, né, do corpo mental dela para fazer um trabalho espiritual. Da mesma forma como vocês também. Por isso que nós temos que estar preparados. Porque imagine, tem coisas que a gente não consegue fazer sozinho. A gente precisa da interação dos dois mundos. Por quê?
quem eu vou resgatar vive também paralelamente em dois mundos. Aí eu vou buscar uma pessoa que vive paralelamente em dois mundos sozinho, eu não vou conseguir. Por mais que seja um Cristo, não consegue. Ele precisa justamente fazer, né, valer certas questões para justamente concluir o trabalho bem feito. Tá? Agora, eu não queria prosseguir com essa dúvida. Se o corpo mental sai, e ele que faz as viagens e as experiências todas, e ao regressar, não deixa que o corpo físico tenha conhecimento do que foi feito, quem tem conhecimento não saiu também com o seu corpo espiritual? Me entende? Olha, tem algumas questões, por exemplo, olha o que você falou. No caso, você achou que ele deveria ter conhecimento. Não, eu digo que quando sai somente o corpo mental, o corpo físico não tem nenhuma ideia do que ele fez, do que ele deixou de fazer, não tem nenhuma impressão. Isso. Não traz nenhuma impressão. Isso. Se o corpo físico tem essa impressão, o que foi feito do que aconteceu, ele saiu também com o corpo espiritual, né? Não, é porque assim, lembra que às vezes a gente tem a impressão que foi o mental, mas foi o espiritual? É mais ou menos, se misturam. É isso que eu queria entender. Se misturam. Que na verdade não é a ideia não é para se misturar, mas se misturam às vezes. Porque assim, ó, por exemplo, vamos dizer que você está com uma ideia fixa. Aí essa ideia fixa, ela prejudica a projeção mental. Aí por ela ter prejudicado a projeção mental, ela, com vestígios, acompanha ela também. Aí ela se limita a um certo ponto para justamente não prejudicar o corpo físico. Entendi. E como diz que o corpo mental, né, ele explica o anímico, Isso. Porque o alcance dele é ilimitado, o corpo mental. É ilimitado. Mas se tiver algum vestígio, aí ele pega, se limita, justamente para não prejudicar o corpo. É como o povo fala assim, quer ver? Aquela sensação de estar caindo no prédio. Vocês tiveram, né? Reparem que quando vai bater no chão, volta. Não? Alguém já bateu no chão? Não. Foi? É uma sensação de abismo. Sim, aí, né? Aí porque o mental percebeu que isso ele prejudicar e volta. Ficou legal? Oi? Desculpa a minha ignorância. Não, que é isso, minha filha? Na depressão, tipo aquele filme Invocação do Mal que eu assisti, aqueles seres, né, que são não humanos, que fica com a menina ali no carro, que corpo ou corpos estão ali? Ali já era Invocação do Mal 2, não é isso? É 2, sim. Que corpo ou corpos estão ali, com eles ali? E se eles também estão sendo alimentados pelo ectoplasma dela? Ectoplasma dela. Porque assim, ó, você viu que o discorrer da história é toda uma engenharia montada para poder desarticular o pensamento das pessoas, não é isso? Bom, aí a gente tem que voltar para um ponto original, que eles chamam, ou marco zero, desculpe. Lembram de Invocação do Mal 1? Sim. Pronto. Aí tem uma parte que está tendo um exorcismo de um rapaz de uma fazenda. Lembra dessa parte, gente? Pronto. É do 1, é isso? Aí ele pega ela, sacode e ela grita. Que aí depois o marido dela comentou, ela ficou 7 dias no quarto. Foi. Certo? Esse ser espiritual que está lá no 2, desde o 1, ele já está desarticulando ela. Entendeu? Porque ela é uma médium capaz. Então ele tem que ferir primeiro quem? Ela. Então, desde o primeiro, ele já sabia que ela ia lá pro 2. Gente, eu tô falando assim, mas vai entender. Ele já sabia que ela ia para lá. E que ela poderia ser um entrave para ele conseguir o que ele queria. Então ela já desarticula ela lá no princípio, para quando ela chegar lá, ela não ter percepção nenhuma dele. Você vê que o negócio não é fraco não. Então assim, o que acontece? Eles são muito inteligentes.
Se você vacilar, vai embora. É um mago negro ali, né? Mas tem mago negro branco também. Mas é o mago negro. Eu tô brincando aqui. É porque assim, gente, olha, é sem brincadeira. Quando fala mago negro, a pessoa pensa logo que é uma pessoa toda preta. Mas tem gente branquinha que é mago negro. Do outro lado. Entendeu? Tem invocação do mal 2, como eu falo. Não, eu sei, né? Porque você não entender a brincadeira, né? Não, é isso mesmo. Porque assim, ó. O que acontece, gente? Mas que corpo é esse que esse pessoal trabalha aqui, quer saber? É isso. Aí eu vou chegar lá, porque senão não vai entender. Ah, tá. Entendeu? É verdade. É isso. Aí ele pegou, ele articulou ela, não foi? Pronto. Intimamente, quem foi que ele anulou primeiro? O corpo mental ou o corpo espiritual? Espiritual, Pronto. Ele fragilizou o corpo espiritual. Não é isso? Logo ele fragilizando o corpo espiritual, o mental fica em que sentido? Fragilizado também. Entendeu? E quem é mais forte aí, o espiritual ou o mental? Os dois. Eu achava que era o mental que era mais forte. Mas o mental é espiritual. E espiritual é mental. É uma junção. Mas nós vamos fazer isso para o real. Em pessoas mesmo. Assim, deixa eu só rapidinho fechar só o pensamento dela ali. Viu, minha filha? Aí o que aconteceu? Ele já tinha relacionado uma ideia de tempo e espaço sobre o que ia discorrer naquele momento. Então, por exemplo, ele sabia que ele ia conseguir, a partir do enfraquecimento dela no 1, o 2 ele já ia arquitetar tudo e ia conseguir, já estava como êxito. Mas aí o que aconteceu? Uma das consciências dela fez revelar que era o nome dela. O dele, né? O dele, falar que é mulher. Não, é dele, porque a invocação do mal 2. Não, mas o espírito é feminino. Isso, mas o espírito começa a fazer ela rasgar o bicho. Mas é isso, uma das consciências dela, viu, minha filha? Outras consciências ali. Dela, uma das consciências que não foi afetada, fez ela revelar o nome dela. Do espírito. Aí tanto sim que ela ficou assim. Em cada página tinha uma letra. Isso. Porque ela não pode, a consciência, vamos dizer, do futuro, não pode chegar assim, ó, o nome dele é esse. Ela vai lidar com filosofia, ó, vai por ali. Indícios. Aí você tem que reunir eles dentro de um ponto de vista. Foi o que aconteceu. Quando se percebeu que a história não estava totalmente linear, aí o que foi que aconteceu? O rapaz cruzou a gravação. Foi. Pronto. Ele cruzando a gravação, ele encontrou o quê? Um novo ponto de vista. Foi. Que aí revelou o que estava acontecendo. Quando esse ponto de vista se manifestou, uma das consciências dela fez a ligação com aquele outro irmão que trouxeram do cemitério, que era o plano de fundo, que era o velho, que morreu na cadeira. Ele é o plano de fundo. Aí o plano de fundo não falou para ela o que falou, é o que ela devia saber. Ele disse enigma. Lembra? O que é dado, não é tomado, não morre com ele. Aí a consciência dela, que falou o nome, fez ela ver o que isso significava. Só que aí quando chegou na parte consciente, ela não sabia, porque ela tinha que ter um olhar espiritual. Aí ela voltou para a Bíblia ficou a Bíblia. E aí fez a relação. Porque ela começou a juntar as peças, mas de forma o quê? Mental. É porque é um monte de... Aí, a partir do momento que declarou o nome dela, aí você muda... perde o controle, né? O que ele tinha feito, que já estava certo, perde um pouco da sua consistência. Aí ela pode interferir para mudar. E reverter tudo. E mudar tudo. E aquilo foi verídico, viu? E aí, no caso, ele fez um plano, ele tinha certeza que ia dar tudo certo, mas não contava com essa consciência do futuro. E ele queria matar ele, o rapaz. Foi, porque assim, já estava certo para ele morrer. Porque ele foi salvar a criança e não era para salvar. E ia morrer também. Não era para salvar. Aí o que aconteceu? Como houve a interferência dela naquele momento, que ela chama o nome dela, o que foi que ela fez? Ela pegou, desconstruiu
o mental dela. E aí ela ficou exposta. Lembra que o mental pode ir para onde? É a mesma coisa. Aí quando desconstrói o mental, né, o espiritual fica exposto. Aí a luz se manifesta, ela se desintegra. O negócio é sério. Agora, isso aí, gente, não é nada comparado a outras coisas que eu vou contar. Para que eu quero descer. Oi. Você falou que lá em cima, o corpo come com os espíritos brincam, é verdade? Peraí, calma, não ouvi. Os espíritos brincam lá em cima, é verdade? Peraí, calma, que briga? Os espíritos. Que espírito? Desculpa. Você disse que lá em cima é. Briga por ectoplasma, Não, brigam lá embaixo por ectoplasma, lá em cima briga, né? Umbral. A disputa lá. Umbral. Ó, gente, assim, ó. Para eles se manterem aqui no corpo mental, eles precisam de ectoplasma. Vocês, para estarem aqui, vocês têm que produzir ectoplasma, não é assim? Então, ele, para se manter aqui, precisa de quê? Mas ele não produz ectoplasma. Ele precisa, só encarnado. Aí o que ele faz? Um jogo. Vampirismo, né? Vampirismo, um monte de coisa. Vampirismo. Aí o que acontece? Tem seres que evoluíram a partir do corpo mental, que é esses que a gente chama de parasitas. Eles evoluíram. Porque nós alimentamos. Pode ser, não? É uma história longa. Eu vou contar outro dia. Aí. O chip seria uma forma de puxar o ectoplasma para. Também. Tinha. Oi, filho. Pode ter que o corpo é emocional. É calma. Já aqui. Ok, passa? Pode passar. Não, ao vídeo, né? Desculpe. Eu parei pra. Gente, essa parte a gente está conseguindo entender com mais calma. Sim. Corpo mental, corpo espiritual, tá, né? Então, a gente vai escorrer direitinho. Que é essa, minha filha? É isso que eu ia dizer. São 17 e 35. Quanto? 17 e 35. Pronto, aí com 10 18 minha vida. Porque assim, gente, assim vai dar continuidade, viu? Superiores, que estão bem além das colônias de transição, geralmente descritas na literatura espírita. O corpo mental é o envoltório sutil. Lembra que a gente estava estudando física quântica, né? É bom misturar as coisas, né? Aí o que acontece? Aí tem uma parte assim que a gente até brincou, né? Tem um muro, e aí tem uma figura que não consegue atravessar, e tem outra que consegue. Embaixo, quem consegue, está usando o que ali? Corpo espiritual ou mental? Mental. Muito bem. Muito bem. É isso aí. Então, vocês já começam a entender que o corpo mental é uma ferramenta fantástica. Aura é o envoltório sutil da mente. Tem a forma ovalada ou ovoide, que define o formato da totalidade da nossa aura. O mental também. Estou falando assim, gente, é pra gente. Eu posso voltar depois todo de novo, porque a gente tem um tempinho, mas é para vocês entenderem. Ele, quando está associado ao seu corpo espiritual, ele assume que forma? Ovoide. Mas quando ele sai, que ele assume o corpo mental, ele fica de que forma? Da forma que você quiser. Aí vamos botar um pontinho. Tem gente que diz assim, poxa, meu corpo mental tinha uma parte de humano e tinha uma parte de animal. Não é assim? Já ouviu falar disso? Já. Pronto. Por que isso acontece? Porque você projeta dessa maneira. Não, para você ser adaptável a aderir novos planos, novos ambientes. O corpo de homem e animal? Não interagir, sabe? Essa impressão. Não, tá frio. Como uma pessoa se enxerga, no caso de projeção. Intimamente, eu me enxergo às vezes como... Animal? Não é um animal. Mas é uma coisa diferente. Mas chega lá, ele se aproxima do que aquilo que você projetou. Isso, é mais ou menos isso que ela está falando ali. Porque assim, gente, ó, esse traço
de visualização, indica o quê? Que a pessoa está com depressão. Que traço, pai? Por exemplo, se você vê uma parte humana e uma parte animal. Isso você está falando para as videntes que enxergam? Enxergam isso. Porque eu estou aqui martirizando. Não, porque assim, ó, calma. Por exemplo. Agora eu estou entendendo. Assim, ó. É bom fazer essas coisas para você saber trabalhar, né? Assim, gente. Ó, você ativou o seu olhar espiritual. E aí percebeu essa energia mental dessa forma. Aí você pode dizer assim, poxa, eu vi isso, mas é estranho. Ah, não. É um indicativo, porque assim, gente, ó, dentro da depressão, a gente a gente perde o sentido da vida. Então, a desconstrução, ela vai se perdendo a ideia da constituição de vida de destino, né? Então, essa outra parte animal, não é que ela está virando animal. Ela está perdendo um sentido de vida dentro de um destino. Então, o que deveria ser algo consciente é algo inconsciente. É o que ele se aproxima de uma ideia o quê? Animalesca, sem sentido. Porque o homem vem do animal, né? Animal, hominal, não é assim? Pronto. Então, quando você perde o sentido da vida, você retrocede um pouco o sentido do pensamento. Então, por isso que a metade do corpo é de humano e a metade animal. É como se ele voltasse a um pensamento mais primitivo. Essa aparência que o senhor fala, só pode apresentar para baixo ou para cima? Não, Porque às vezes a gente depende. no olhar da pessoa. Não é olhar. Não, na olha da pessoa. É lá. Isso. Não, depende. É porque assim, vai depender de como o grau que a pessoa está. Meu filho. Ela não está bem. Quem não está bem? Está assistindo o que, meu filho? Animação no corpo e nas pernas, na cabeça, nas costas, pelo mundo. Desde quando começou a Mas não é. Fique tranquila. Porque assim, ó, gente. Quem está aqui não é só você, não. Com certeza. Na linguagem popular tem uma galera aqui. Aí o que acontece? Esses irmãos se identificam, né? Vocês sentam no lugar deles, aí a quentura mesmo aumenta. Gostei dessa parte. Não. Senta no lugar deles. Aí como ela é sensitiva, aí a coisa, entendeu? Mas não fica tranquila, vai passar. O que podemos fazer para minimizar a situação? Não vamos assim criar uma ideia de repulsa, entendeu, gente? Fique tranquila, vai passar. É só uma sensibilidade que a gente vai tratar com naturalidade. Isso. Só isso. Porque se a gente for fazer coisa, vai dizer, pô, vai tirar ele daqui? Não pode. Deixa ele aí. Eu vou tratar dela. Dê continuidade, meu filho. É o responsável pela formação do corpo perispiritual ou corpo astral. É o corpo que permanece quando perdemos os demais corpos, por avanço evolutivo, por desequilíbrio profundo, como na ovoidização ou em operações atinentes a certos renascimentos na crosta terrena. É por essa razão que os espíritos que perderam os corpos mais densos, corpo físico, duplo etérico e corpo astral, por monodeísmo, permanecendo envolvidos apenas pela túnica mental, são chamados de ovoides ou espectros. Essa animação exemplifica como se dá a interação por expansão da consciência, sem que haja nenhuma dissociação dos corpos densos e sutis. As percepções dos mundos astral e mental, além das comunicações mediúnicas especiais, como a recepção de correntes de pensamentos, podem ser realizadas sem que haja desdobramento de nenhum dos nossos corpos. Esse fenômeno se manifesta pela expansão simples e ampla da consciência. É um processo interior de qualificação e sutilização do medianeiro, um acesse. O ser vê,
ouve, percebe e interage com outros seres e diversos mundos, sem que ocorra uma saída, uma viagem, um deslocamento. O espírito pode estar em vários locais ao mesmo tempo e perceber, tomar conhecimento de tudo o que o cerca e tudo o que o envolve a grandes distâncias. É o todo em cada parte, é cada ponto contendo o todo. Você volta para o slide? Tem mais 2 slides. A gente conclui. Aí abrimos espaço para as perguntas do livro. Da natureza do corpo mental. Pronto. Aqui é a natureza do corpo mental. Aí dá para ler aqui? Tá. Espírito, corpo mental, perispírito, duplo etérico e corpo físico. Corpo físico. Vocês conseguem entender o que isso aí tudo significa? Eu gosto de interação. Anotem aí estudo para casa, né? Aí depois voltam. Estudar em casa. Perfeito. Agora estudar onde? Em casa. Aí seria a Trindade, como você tá? Não, mas eu queria que você estudasse em casa. Sabe por quê? Não. Estudar em casa assim, gente. Anotar. E aí fazer a relação, né? Espírito. Mental, perispírito. Eu até chegando um pouquinho disso. Só um minuto. Deixa eu chegar lá, meu filho. A natureza desse corpo é una, neutra, não polarizada, embora seja apresentado em 2 subdivisões: superior ao abstrato e inferior ao concreto. É de natureza vibrátil, superior à do corpo astral, e águas que se encontram abaixo do tocante à escala vibratória. Os eventos registrados nesse campo estão no contínuo superior, o que ilustra sua sensível capacidade de arquivar fatos e vivências sem perder a continuidade e a sequência temporal deles. Vocês entendem aonde vocês guardam as coisas que a gente enxerga? Um corpo mental. Entenderam? Entendi. Aí eu penso assim. Não. Perispírito é uma ligação diferente. Ligação, mas não é o que armazena. É ligação. Todas as impressões. Porque o do Espiritismo fala mais ou menos isso. Do perispírito que está lá registrado. Não, gente. É um canal. É um canal, é. É porque assim, gente, ó. No mundo tem que se partir uma ideia para ela ir evoluindo. Isso aí. Entendeu? Aí Kardec começou lá e agora. Não é que tá errado não. Não, tá certo. A gente agora tá o quê? Ampliando. Ampliando, ok, beleza. Entendeu? O perispírito é o vendo mental inferior. Ó, nessa jornada, né, do ser, para adquirir experiência e voltar, porque na verdade isso nada mais é do que um todo experienciando as coisas. A gente vai desenvolvendo isso daqui, vai desenvolvendo. A nossa missão hoje, embora ainda tenha uma grande parcela para desenvolver essa parte aqui, mas é esta de cá. E quando a gente conseguir chegar lá, a gente vai ver que não existe parte. Tudo faz parte da mesma coisa. E aí você vê quando a gente ainda só vê as partes, não está vendo todo. Aí Antônio fala dos pontos de vista, que é para a gente ver eles integrados e não por parte. Desassociados. E isso é desassociado. E isso é muito importante no nosso trabalho mediúnico, ou seja, de doação de energia e tal. Entendeu? Porque vocês sabem que o movimento dos pontos de vista é um movimento de vida. Não é assim? Sim. Movimento é vida e vida é progresso. Entendeu? Para frente. Então, se você só olha um ponto de vista, a energia só fica assim, ó. No único ponto. Ela não se movimenta no sentido o quê? Horizontal.
E a ideia de movimento evolutivo é o quê? É um movimento horizontal. E esse sentimento, a visão de separação, continua mantendo a gente aonde o que o pai fala lá da cadeia de aprendização. Aqui a menina mostrou aqui você falando isso. Entendeu? Porque, assim, essa parte do movimento vocês entenderam, não foi, gente? Sim. Você me dá um trecozinho, filho? Só para dar uns pontinhos aqui. É o piloto, deve estar em cima. Deixa aí. Mas é o que apaga, porque outro dia eu esqueço tudo aí. Ali trabalho para tirar. Porque ali não foi. É uma ideia, não tem. Ali foi piloto permanente. Cadê? Cadê a Lipo? A Lipo está aqui. A Lipo está aí. Não, ele vai trabalhar? Aí, viu, gente, porque, de uma certa forma, essa ideia trabalhada mentalmente, você acaba o quê? Usufruindo do conhecimento, mas de forma inteligente. Que aí você tem a consciência. Entendeu? Então, quando a gente não consegue relacionar essas coisas, aí a gente repete o tempo no mesmo sentido. Agora, eu quero aproveitar essa bomba para perguntar como eu posso desdobrar o tempo que foi falado logo no início, que você ia ensinar, desdobramento do tempo. Eu quero entender, entendeu? Para poder saber como lidar com a situação já aqui e agora. Jesus! Pode ser? Ó, é assim, ó. Primeiro, a gente tem que trabalhar uma etapa. Sim. Eu prometi que vou ensinar e não vou fugir. Pode ficar despreocupado. Mas assim, a gente tem que entender primeiro o princípio e depois aplicar. Esse apaga, meu filho? Apaga. Vocês estão de prova. Agora não, pai. Apaga. Solta a sete. Eu tô sentindo uma maldade, aí eu tô. Ele vai ligar esse pedrinho, apaga tudo. Pronto. Aqui, você tá me vendo, filho? Eu não, sou negação, pai. Eu também sou horrível. Nessa encarnação não tem comunidade, não. Olha o padrão aqui, todo desenho está aqui. Só um homem. Cadê quem? Tem um plano cartesiano, né? Meu filho. É porque eu sou horrível aí, vai assustar o povo. Horrível das coisas terrenas, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, uma. Não, na diagonal. Os dois lados? Cruzando aqui. Não, é pra fazer aqui, não tem. Aí bote assim, uma situação de movimento com as setas. Fazer assim, ó. Vários pontos? Cadê a seta, meu filho? Somente as setas. Tracinho a seta. Tracinho a seta. Tracinho a seta. Perfeito. Meu filho. Vou tirar você da caverna. Toda ajuda é bem-vinda. Principalmente de quem é mais experiente. Toda. Fecha. Vamos fazer assim. Vai ser aqui. Gostei. Também. Aí o que acontece, né? Nós estamos aqui, certo? E temos esses pontos de vista, certo? Então aqui a gente está criando uma linha, tá bom? Mas os pontos de vista são esses aqui. Vamos dizer que você está preso. Vamos dizer que você está preso aqui. Não está em cima. É porque eu sou cego, gente. Tem que usar óculos. Ia ser engraçado. Ó, aqui. Você tá. Vou levar pro Brau. Vamos dizer que você está preso aqui. Tá? Mas o fluxo de naturalidade tá assim, né? Se movimentando, certo? Aí quando você cria
um único ponto de vista, essa energia que deveria estar se movimentando nesse sentido, ela consegue compreender todo o espaço? Não. Ela está parada ali. Parada, exatamente. Aí, ao invés de ela estar criando essa circunferência, ela fica para aqui e volta. Para e volta. Para e volta. Entendeu? Entendeu? Aí o que acontece? O que a gente está estimulando? Você partir desse para esse, e aí ela criar uma extensão maior sobre a sua própria condição de existência. Entendeu? Então, aqui você ainda retrucava. Por exemplo, o Antônio falou, aqui você fazia bico. Aqui você já começa a pensar de outra forma. Já diminui o bico. O bico. Isso. E aí, na medida em que os outros pontos de vista começam a se relacionar, essa linha de movimento, ela começa a girar. Aí a sua vida começa a mudar. A fluir as coisas. As coisas, fica mais leve, ninguém fica te olhando de cara feia, muda tudo. Então assim, se vocês entenderem isso, a vida de vocês muda. Vocês entenderam? Sim. Então assim, é para trabalhar isso. Porque se você, por exemplo, ficar com o mesmo comportamento, a energia fica estagnada. Não circula. Ela não circula. Quando na verdade ela deveria estar sempre dando sentido de movimento. Aí que vem para cá, né? Movimento é vida e vida é progresso. Progresso. Entendeu, gente? Agora, por isso então, que eu não lembro bem se foi Santo Agostinho, um deles aí, que eles faziam o seguinte, orienta inclusive o seguinte, que todas as noites, antes de dormir, que se faça uma avaliação do dia, isso é bom. né? Fazer uma avaliação do dia para ver onde foi que pisou na bola, digamos assim, para amanhã não pisar de novo. Ou pisar mais forte. Ou pisar mais forte. Então, nesse caso, ele estava se referindo a a essa isso. questão aí. Isso. Como naquela época não se podia falar disso Dessa aí, forma. aí ele criou essa situação. Esse mecanismo. Isso. Ah, Aí, legal. é isso, vocês precisam relacionar essas coisas que ela está falando aí. Exatamente. Se partir de um princípio de ideia, mas hoje a gente consegue enxergar a coisa com um grau mais amplo. Isso aqui é o diagrama, é o que é isso? Como é que Ó, eu vou Diagrama não, de- ele vai trazer. Tetra, é? Não, isso aqui já é outro. É um diagrama de Pai Antônio. Mas tá demais ele. Tá muito metido. Não, mas peraí, gente. Tem ideia, não pode ter Pai Antônio. Por quê? Meu filho, não é meu diagrama? Não, por que não é mais? Eu quero dizer aqui, gente, que vocês tiveram uma aula de geometria sagrada e Pai Antônio mostrou a vocês o processo de criação divina. Isso. Aí eu falo diagrama de Pai Antônio, aí eu posso subir. Por isso que corram para se alinhar ao fluxo de energia do Criador para estar aqui. Ele vai trazer um diagrama de PA, pronto. E vai estar lá bem trabalhado, né? Uma ideia de presente, passado, futuro, princípios, consciência, tem tudo. Então a gente vai estudar isso, mas a ideia de trazer esse diagrama de alguém é justamente entender o fluxo do movimento. Aí o que acontece? Cristo, ele deixou simbolicamente que ele já sabia disso aqui, né? A gente já sabe, né? Livro das Quebras. Não, mas não. Aí o que acontece? Ele não tinha 33 anos, aí a gente, né, simbolicamente sabe que é 3 mais 3, 6, que é a criação dos 6 pontos de vista. Então ele tinha domínio sobre os 6 pontos de vista de todo mundo. Então, por exemplo, vamos dizer assim, foi até uma pergunta, né, que ele fez. Ele chega aqui, lembra daquela história da mulher que pecou e já pegava uma pedra lá? Sim. Ele jogou nos pés lá do Cristo, disse, aí, eu não sei se vocês
entenderam a narrativa, disse que ele parou um pouco. Foi. Olhou, ele não falou diretamente. Não, ele Pronto. pensou, ele escreveu no Pronto. chão. Ele olhou esses 6 pontos de vista dela. E ele estava realmente agachado, escrevendo assim, ó. Concentrado. Aí ele comentou, né? Que não cometeste nenhum pecado. Mas aí ele disse assim: vá e não peques mais. Ele não disse que os pecados dela estavam perdoados. Não, quem inventou isso foi os pais. Não. Não. Gente. Não, ó. Vocês pegaram o fio da meada. Ó. Volte e não peques mais. Ele disse, ó. Seus pecados estão todos perdoados. Bom, por que ele falou isso? Ele não disse assim, minha filha, por que você fez isso? Que coisa errada, coisa feia, você é uma pessoa digna. Por que ele não fez isso? Ele é um mestre. E o mestre não Está esquentando, mas não é essa a questão. Ele fez o estudo, né? Ele fez o estudo da geometria da pessoa. Sim, e encontrou o que lá? O que ele podia dizer? Ele podia falar isso, minha filha, você é uma pessoa de luz. Eu entendi. Ele sabe o que ele encontrou lá? Algumas pessoas que a induziram também, digamos assim, na história dela. Essa vai sair da caverna hoje. Não, estou trazendo de volta. Gente, você ouviu o que ela respondeu? Você ouviu o que ela respondeu? Sim. Ouviu mesmo? Mas eu pergunto, ele não encontrou nela um padrão de comportamento e quis mudar esse padrão, dando essa dinâmica? Ó, repara, quando eu visualizo os 6 pontos de vista, calma gente, é para entender, tá bom? Vamos dizer que era necessário fazer o que ela fez. Todos ali tinham pecado. Aí, ele deu uma condição a ela. Fazer para os outros, no caso, naquela época só tinha ela. Não, eu estou dando um exemplo, né? Que é assim, ó. Não era, pai. Oi, filha. Naquela época, todos aqueles que queriam apedrejar ela, eles todos só tinham ela praticamente para utilizar. Então, que moral os outros tinham para condenar ela? Não, porque assim, é aquela coisa do olhar material, lembra? Pegaram ela no fraga. Porque todos E usaram. ela também não era prostituta, era uma Exato. mulher. A mulher. Maria Madalena com essa mulher. Exato. Maria Madalena era prostituta e essa era casada e era adúltera. Adúltera, né? Adulterou. Mas aí é aquela coisa, né? É isso que eu tô falando. Por que ele aí ela se falou, né? Por que ele não disse, ó, minha filha, não faça isso? Ele só falou assim, volte e não peque mais. Só falou isso, né? Mas ela era casada, adulterou. Aí ela pegou e falou, né? Porque assim, gente, é como o pessoal que vem com a pedra. O olhar dele é material. É isso. Aí, claro que eu quero apedrejar, porque ela infringiu uma lei. Mas espiritualmente, ela não foi condenada. Vocês entenderam essa peça? Oi? Vocês entenderam que esse tipo... Posso fazer uma contribuição mínima aqui? Na lei, às vezes tem algumas situações em que, mesmo que alguém cometa um crime, aspas, existem algumas situações que chamam-se de atenuantes de culpa. Ou seja, ou agravantes. Ou seja, o que estava por trás, o que levou aquela pessoa a fazer aquilo. Pode ter sido uma defesa, uma coisa mais diversas outras coisas. Por isso da necessidade de ter aquele indivíduo ser observado por um juiz, ter a possibilidade de ser defendido, de se explicar, digamos que naquele momento ali, todo esse processo de julgamento, de análise, o Cristo fez em relação àquela pessoa. Isso. E ele fez a nível espiritual. A nível ainda, melhor ainda de tudo, espiritual. Isso. Entendeu? Mas aí, imagine, eu só tenho um ponto de vista e quero condenar, aí dói. É verdade. Entendeu, gente? Aí por isso que às vezes eu brigo com vocês, brigo, entre aspas, né? Questiono. Você tem certeza do que você está falando? Entendeu? Não, mas o senhor não sabe. Sim. Mas aí a pessoa fica naquele ranço, né? Mas por que o ranço? Eu entendo. Aqui está presa. Está presa lá.
E também o ranço, às vezes, ele está tão impregnado, está preso, né? Que é muito, eu diria assim, complicado para uma pessoa que não está ainda, né, nessa caminhada, com esse desejo, essa vontade de tirar o pé do chão para poder ver mais além, né? E evoluir. Porque eu percebo isso, às vezes, até na nossa família. Que é o primeiro trabalho. Que é o primeiro trabalho, a dificuldade que a gente tem, que as pessoas têm só uma visão, né? A gente vai tentando mostrar. Gente, eu vou abrir para ele, ó. Vocês estão entendendo a dinâmica do curso? Sim. Mesmo? Vocês estão se preparando para recepcionar pessoas dentro de problemas dos quais a gente já tem que enxergar isso. Perfeito. Entenderam? Então tem que ter paciência, carinho, calma. Ninguém falou em baixar a cabeça. Está se falando em ser justo. Entenderam? E olhar espiritual. E o olhar espiritual. Porque assim, ó, gente. Assim, eu vou falar, mas não é. Tem até irmãos espirituais que não entendem isso aí, não. Com certeza. Não entende. Ele sabe, mas não entende. Assim como eu creio. Entendeu? Aí assim, tem, o exercício vai lhe capacitar você chegar a esse ponto aí ideal de entendimento. Porque aí, você conseguindo movimentar essa energia, lembra da energia? Sim. Você está cumprindo com o seu destino. Aí espaço vazio some, não tem dor de barriga, não tem dor de cabeça, não tem estresse, não falta dinheiro. É assim, gente. É verdade. É a lei mesmo. Não, aí fala assim, você falou dinheiro. Sim, dentro de um equilíbrio, não falta. Eu só vou ter aquilo que mereço e que preciso. Não é assim? É verdade. Então, vocês estão entendendo, né? O que a gente está trabalhando. Aí eu vou desculpa. Eu que pergunto. Então, isso que o senhor citou, são indicadores, então, para a gente, que a gente está precisando se aprumar no caminho. Isso. Exatamente. Em vez de ficar chorando. Isso. Porque chorar, o mundo não vai parar. Vai? Não. Ele vai continuar se movimentando. Gostei muito disso, deu pé no chão. Né? Isso. Que assim, ó, você vê essa configuração de criação, até na água, lembra dos cristais? Tinham quantas pontas? 6. Ele representa o quê? A realidade. Sim, meu filho. O irmão quer fazer uma pergunta. Oi, meu filho. Eu já ia inventar as duas leis, né? A do racismo e do gozo. Você é culpado. Tempos atrás eu ouvi um autor explicando essa passagem aí dessa personagem que ia ser apedrejado, né? Ele disse o seguinte, que o Cristo ele se aproximou, viu o movimento e ele reconheceu que eram aqueles que queriam apedrejá-las. E ao mesmo tempo jogou para eles perceberem que ele sabia quem eram eles. Aí é que ele diz, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Eles arriaram a pedra e se mandaram, porque percebeu que o Cristo descobriu que todos eles eram adúlteros. Antes que Cristo dissesse, eles fossem apedrejados. Isso me lembra do Magalhães, na hora que queria acusar ele botava um bocado de papel na mesa. E a pasta? A vida de vocês está aqui. Esse Mário tinha que vir aqui hoje. Aí o cabelo tem semelhança, né? Ladrão julgando ladrão. Só que é ladrão. Entendeu? Não entendi. Ele quer fazer. É porque eu tenho que levar meu velho pra casa. Não, ele só vai concluir aqui. Ele só vai concluir. E a gente encerra por hoje, tá? 2 minutinhos. Quem aqui medita todos os dias? Aqui. Todos os dias? Quem tá dando santo aí? Onde sono Quem aqui começou a meditar e parou no meio do caminho? No início. No caminho. Quem aqui pegou um livro para ler e parou no meio do caminho? Quem
Quem aqui, sabendo que tinha que acertar algumas contas com algumas pessoas, né? E de repente no meio do caminho não dá mais pra mim não, eu não consigo carregar esse tempo. Eu tentei, mas agora eu voltei a fazer. Estou até hoje por ver namora. Cada saudade tem que ter uma. Quem aqui começou a seguir o caminho espiritual, hora ou outra, começa a olhar assim, pô, eu estou fora isso aqui. Não. Saiu. Aí apanhar. Não dá mais pra mim não, já estou cansado disso aqui. Mas em algumas coisas, vocês pararam no meio do caminho, né? Sim. O Antônio trouxe esse. Fala aí, diagrama? Ele é de Pai Antônio, por favor. É só para não me fugir, é porque não tem a ver com a questão mais mediúnica, mais centrada, mas tem a ver com o que o Pai Antônio pegou, trouxe, eu acho bastante interessante. Aí ele falou desse movimento aqui, né? Que a gente pode chamar como um movimento de padrão de criação, né? Imagine comigo, daqui para cá tem quantos graus? 45. Perfeito. Digamos que a nossa jornada é dividida ou subdividida nessas etapas aqui. Certo? Digamos que nessa encarnação a gente tem X coisas para resolver. Ou seja, o nosso projeto existencial a gente tem que resolver isso nessa encarnação. A gente vem andando, tal. Chega aqui, você assim, eu vou jogar esse negócio pro ar que eu não estou querendo saber disso. Aí Pai Antônio disse o quê? Volta. Né? Por que isso? Como aqui, ó, aqui tem 45 graus. Se você for somar, dá quanto? 360. 9 é o quê? Não, 45. Somado dá 360 graus. Eu estou falando de cada etapa dessa. 4 e 5, 9. 9 é o quê? Então, digamos que cada etapa dessa é para você realizar ele do início ao fim, que você chega à perfeição disso aqui. Aí você chega numa condição de que passar para outro e para outra etapa. Perfeito. Não é isso? Então, a gente tem que pensar nisso aqui, ó. Nossa vida foi por aqui, né? Aí você chega, pula pra cá, daqui a pouco pra cá, vai dar quanto? 360. 360 é o quê? 9. Somando tudo, dá 9, 9 é o quê? Perfeição. E aí, graças a Deus, a gente não chega ao Então, lembre-se disso, que é muito importante a gente fazer esse percurso aqui em cada etapa desse, para chegar à perfeição em cada etapa. Você disse que eu faço parte disso. Gente, só um minutinho, meu filho. Vocês entenderam o que ele falou, não foi? Lembram do diagrama da pessoa, geométrico? Se baseia nisso. Certo? Eu parti do princípio para poder a gente. Isso. Mas é nesse sentido que ele disse. Viu, gente? Minha filha. É normal que eu tenha um medo, tirando todo o esforço, faço tudo, procuro fazer tudo dentro da normalidade. E é normal que eu tenha esse medo de eu não conseguir alcançar antes de morrer, porque eu tenho muito medo assim, de desencarnar e não conseguir. Não. E voltar com esses pacotes. Que você está se relacionando com a consciência. Ainda é essa. É isso. Perdão. Passamos do horário. Mas olha. Foi um prazer, gente, estar com você novamente. Claro, né? A gente não poderia encerrar sem falar das mães, né? São seres assim maravilhosos, tenham assim um carinho muito especial, porque né, é uma aproximação com a divindade assim incrível, né? De gerar uma outra vida. Então assim, vocês estão de parabéns. Batam palma para as mães. Gente,
Boa